Irmã Carla, tem uma pergunta aí para nós, por gentileza, para finalizar? Tem uma pergunta do irmão Renatinho Guzmão. Por favor, irmão Áquio, me ajude, quero saber sobre esses votos. Que sou da Deus é Amor e estou acompanhando o projeto Eu Quero uma Igreja. Quero saber no Novo Testamento se esses envelopes que dão na igreja para fazer um voto com Deus é certo ou é errado. Sou novo convertido há 6 meses. Tudo bem, obrigado, irmã Carla, e ao nosso prezado irmão Renatinho Guzmão, da IPDA, Igreja Pentecostal Deus é Amor, que eu fui da IPDA, isso há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, mais de 10 anos, para falar a verdade. Então, veja só, o voto, se você pega Paulo, ele utilizou o voto para se passar por legalista, judaizante ainda, para ganhar os legalistas. Como assim? Em Gálatas 1, ele diz que foi chamado por Jesus. 2. Em Gálatas 1 ainda, ele diz que saiu do legalismo e do judaísmo, no qual ele era muito zeloso, mas Jesus o chamou e o tirou da religiosidade. Está lá em Gálatas 1, capítulo 1, todo o capítulo. 3. Esse mesmo Paulo, já saído do judaísmo, tinha um amigo que era um doutor da lei. Está lá em Tito 3,13, o doutor Zenas. Então não é porque ele saiu do legalismo que ele não tinha amizade e relacionamento com os doutores da lei. Pelo contrário, ele continha amizade com eles. Só que ele falou muito bem sobre isso. O Daniel está pedindo para consertar o erro dele. Ele foi batizado em nome da Trindade. Né? E está pedindo se é para se batizar de novo. Não é não, viu? Batismo é um só, Efésios 4. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um minutinho. Vou pegar minha Bíblia aqui, senão a coisa não vai. Só um pouquinho. O que acontece, meus irmãos? Abra aí, por gentileza, a sua Bible. Abra aí. Vamos ler uma passagem aqui muito interessante. Uma das passagens mais curiosas, eu diria. Abra aí, abra aí, abra aí. Cadê aqui? Tudo bem. Você vai ver que maravilha de conselho que ele dá. O nosso querido irmão Paulo. Antes eu vou ler aqui Gálatas. Abra aí, por gentileza. Vamos ler alguns versículos em sequência. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. E Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele foi chamado por quem? Por Jesus. Não por homem, não por convenção gospel, não pelo Davi Miranda, não por nenhuma denominação. Ele foi chamado por Jesus. 2. Gálatas 1, versículo 12. Porque não o recebi, o Evangelho, nem aprendi de homem algum,
mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta, onde? No judaísmo. Versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo, na religiosidade, no legalismo, no obedecer à lei, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições ou das tradições de meus pais. Tradição, religiosidade, judaísmo, legalismo. Ele era zeloso, ele era denominacional, ele era do sistema religioso. Mas quando aprouve, versículo 15, a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua e pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, para a igreja. Porque Jesus foi levantado para pregar a lei e cumprir a lei para os judeus. Mas Paulo foi levantado para trazer o evangelho aos gentios, à igreja. Não consultei em carne nem sangue. Então nós conseguimos chegar no segundo ponto, que Paulo não era o quê? Não era livre. Era um homem extremamente legalista, preso nas tradições religiosas, certo? Agora, esse mesmo Paulo, que já está livre, que já está contra o legalismo em toda a carta aos Gálatas. Você pega toda a carta aos Gálatas, ele desce a lenha no legalismo, ele conta toda a sua história, o seu testemunho, certo? E, de repente, esse mesmo Paulo, meus irmãos, sabe o que ele faz? Sabe? Abra aí, por gentileza, eu queria que agora algum irmão lesse aqui. Algum irmão lesse. Abra aí, por gentileza. 1 Coríntios 11, 15. Eu estou pegando errado aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, Atos 21. Tem nada a ver com 1 Coríntios 11. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Aqui. Deixa eu ver se essa passagem, Romanos capítulo 1. Romanos 14. Não. Tá aqui, eu tinha separado. Achei. Abra aí, por gentileza, Atos 18. Quem pode ler, por gentileza? Atos 18. Perdão pela demora. Tem um branco aqui total. Atos 18. Quem pode ler, já pode abrir o microfone, já pode ler. Amém? 18. Mas Paulo, havendo ali
despediu Síria, e com ele, depois do cabelo em que tinha feito um voto. Amém? Muito bem, agora aproveita aí, meus irmãos, e lê alguém, por gentileza, pode ser o irmão Paulo mesmo. Atos 21, do 23 ao 26. Atos 21, do 23 ao 26. Vamos chegar lá, espera lá, nosso querido irmão da Deus e Amor lá do Facebook. Vamos chegar lá. Quem pode ler? 21, 23. Faze, pois, temos 4 homens, toma este, fica-te com eles, e paga por eles as despesas, para que que nada há a teu respeito, mas que também tu mesmo andas ordenado. Todavia, quanto aos gentios que creram, já escrevemos, tendo decidido que se guardem do que é sacrificado a ídolos, do sangue, do que é sufocado e da fornicação. Muito bem, obrigado, irmão. Então, vocês estão vendo aí o quê? Paulo, depois de sair do legalismo, chamado para o evangelho da graça, agora fazendo um voto legalista, um voto ainda do judaísmo. Ué, aquele que combate veementemente contra o legalismo, agora fazendo um voto, trazendo a velha aliança para cá, raspando a cabeça, um voto de Nazireu. Hã? E agora? Desativem seus microfones, irmãos, por gentileza. Então, para entender o que Paulo estava fazendo, eu quero que alguém leia agora 1 Coríntios 9, dos versículos 19 até o 22. Vou colocar aqui, 1 Coríntios 9, do 19 ao 22. Tá? Quem puder já achar, pode ler. Quem pode ler, por gentileza? Vamos lá. Quem achou, irmãos? Eu achei. Leia lá, irmão Paulo, por favor. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de para o maior número. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sob a lei, embora eu sob a lei, a fim de ganhar os que estão para o que lei, como se eu não esteja sem lei para com Deus, mas na lei de ganhar os que estão sem lei. Até o 22. Fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de que por todos os meios salvar alguns. Olha só. Entender? Ele se fez de judeu, ele se fez de legalista para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Então ele fez esse voto porque ele continha muito relacionamento ainda com essas pessoas que olhavam para ele como aquele antigo fariseu zeloso, como aquele antigo tradicional da lei,
estudou os pés de Gamaliel, que era extremamente zeloso na tradição, na religiosidade, obedecia todo o Talmud, obedecia todas as leis do Velho Testamento. Então, quando ele fez isso, ele fez justamente para aproximá-los. É a mesma coisa que você ver uma pessoa que gosta muito de futebol e você senta do lado dela e começa a falar em futebol. Embora você não goste, vamos supor, mas você está se fazendo para ganhá-lo, para se aproximar, dando um passo em direção ao alvo, aquela pessoa que você quer pregar o Evangelho. A mesma situação, por exemplo, aconteceu comigo uma vez, quando aqui estávamos reunidos com um ateu. E a única forma que eu encontrei de chegar próximo dele, de poder falar do Evangelho para ele, foi através da refutação a essa podridão de hoje. Então eu sentei com ele e comecei a falar: você viu como é que está a situação? E na época, aquele casal, Sônia Hernandes e Estevam Hernandes, da Renascer, estavam presos nos Estados Unidos. Eu falei: você viu que nojeira? Como é que pode? Ele, sabendo que eu era evangélico, ficou assustado, porque como ateu, como é que pode o evangélico descendo a lenha nos próprios evangélicos? E ele ficou curioso, e essa foi a isca que eu usei para poder dar um passo em direção a ele e expor o Evangelho para ele. Conseguem compreender? E ele adorou. E ele fisgou a isca. E ele começou a entrar no assunto e descer a lenha também. Porque o Edir Macedo e aquela coisa toda. Eu falei: pronto, comeu a isca. Daqui a pouco eu disse para ele: você sabia que Jesus e que Paulo já tinham nos avisado com antecedência que essas coisas aconteceriam? Falsos doutores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsa evangelho falsificado, leite falsificado. Você sabia que já estava tudo profetizado? Aí ele disse para mim: mas como? Irmãos, desativem seu microfone aí, irmãos, por gentileza. Está dando um retorno aqui para mim. Obrigado. Vocês conseguiram então compreender que Paulo só fez esse voto do legalismo, do Antigo Testamento, para ganhar aqueles que estavam presos? Olha o versículo 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele chegou ao ponto de raspar a cabeça, fazer um voto do judaísmo, já convertido ao Evangelho, para poder aproximar os judeus. E quando eles se aproximaram, eles ouviram o Evangelho. E muitos criam. A Bíblia diz que muitos criam. Então, para responder o nosso prezado irmão Carla, que nos enviou a pergunta pelo Facebook, Renatinho Guzmão, que tem só 6 meses de convertido. Por você se converteu na Deus e Amor. Não sei se foi na Deus e Amor, mas vamos imaginar que sim. Por que você se converteu lá? Por causa do Davi Miranda? Por causa de algum tipo de curandeirismo que tem lá? Ou porque uma pessoa se manifestou possessa em demônios e te chamou a atenção? Ou por causa dos costumes lá presentes, com as proibições, não toque aqui, não toque ali, etc. e tal? O que te levou à conversão? Nada disso. O Evangelho. O Evangelho perpassa pelas denominações. O Evangelho perpassa. Ele está lá em algum momento. Quando tem comércio,
quando cobra para pregar, quando tem hierarquia, dízimo, oferta, corrupção, desvio de dinheiro, que nem teve com o Sérgio Sora, aquela coisa toda que aconteceu aqui em Curitiba com Ademar Alves Lacerda, com Alexandre da Rosa, Darcy Messias, aqui com José Pedro, essa turma toda que dividiu toda Deus e amor, uma briga por poder, por dinheiro, etc. e tal. Ali não é evangelho. Ali não é evangelho. Mas o evangelho perpassa, está ali em algum momento. Sabe por quê? Porque aonde há um coração abatido, contrito, aflito, clamando por ele, reconhecendo, arrependido dos seus pecados, Jesus está sempre à procura dessas pessoas, para então perdoá-las, fazer superabundar a graça, salvá-los, alcançá-los pela graça que eles não merecem. Você entende? Então não foi a Deus e amor. Não sei se você tem esse entendimento. Se tem, com 6 meses de conversão já é um grande avanço. Com relação ao voto de papel, tá? O dízimo de papel, como eu tenho esse daqui, né? Tudo é de papel, até porque isso daqui, por mais que pareça que não existe nenhuma má intenção por trás, sabe qual é o problema? É que esses papéis geralmente são frutos do sistema. O que eu quero dizer com isso? A igreja não é mais orgânica. A igreja institucionalizou, se transformou numa empresa, com CNPJ, com presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, departamentos, tesouraria, entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Desativa o microfone, irmãos, por gentileza. Aí. Vocês compreendem? Então, isso daqui é resultado dessa mudança da igreja. A igreja deixou de ser orgânica nas casas, as pessoas, para ser o quê? Empresa. Eles não estão preocupados quantas pessoas se batizaram, quantas pessoas se converteram ao evangelho. Eles estão preocupados quanto que entrou no mês. Nas reuniões de obreiros da Deus e Amor que eu participava, eles exploravam os obreiros, faziam todo tipo de pressão psicológica. Se você não arrebentar na tua congregação, se você não trouxer a irmã Sapatinho de Fogo para trazer umas revelações quentes, campanhas, e não der arrecadação, você vai perder teu posto. É quase uma universal. Tem que faturar, tem que trazer dinheiro. Aquele pastorzinho da congregação pequenininha que traz dinheiro, que faz a igreja, entre aspas, encher e manda dinheiro para a sede, ele vai subir, ele pode chegar ao presbitério, amanhã ou depois ele pode ter mais honra na denominação, amanhã ou depois ele pode assumir uma sede estadual, uma sede municipal, e ele pode viver do evangelho, vender o evangelho e ganhar salário. Então toda a visão é estratégica, é marketing, é publicitária, é sempre aquela ótica empresarial. E esses papéis fazem parte disso. Uma boa, um bom designer, uma boa apresentação, uma coisa didática, o dízimo, o voto, sempre com slogans, logomarcas, logotipos, tudo isso vem de empresa, dentro da igreja. Quer dizer, vamos fazer a campanha do tudo posso naquele que me fortalece. 21 sextas-feiras, aí põe lá um desenho bonito, manda fazer na gráfica, etc e tal. Aí alguém vai dizer, mas e aqueles folhetos que Eu Quero Uma Igreja mandou fazer também, não é isso? Folheto de graça, sem hierarquia, sem dízimo, sem oferta, só para anunciar o evangelho, não é errado. O problema é isso aqui, ó, porque isso daqui tem isso aqui, ó, sabe?
E daí isso daqui tem isso aqui, ó. E aqui é colocado o quê? Dinheiro. O problema é que isso daqui não é aquilo ali, aquele folheto que nós fizemos, que é de grátis. Aqui tem um objetivo. Custa para fazer um papel desse, mas o retorno é maravilhoso. Então, o problema do voto de papel é o que está por trás. Sempre no voto tem uma campanha. E a questão é, campanha, quebra de maldição, vitória financeira, crescer na vida. Isso tudo vai ligando uma cadeia de erros. Erros e mais erros dos pentecostais. Muitos erros. Não existe campanha. Não existe quebra de maldição. Como que não existe? Se Daniel orava 3 vezes ao dia, isso não é campanha. Mas se Naamã foi 7 vezes no rio, e eles deram muitas voltas durante 7 dias às muralhas de Jericó, você não pode pegar um texto isolado do Velho Testamento e querer repeti-lo agora para a igreja, na graça. Esse é o grande problema, pegar textos para os judeus isolados e colocar agora. Se você quer fazer isso, então faça. Então obedeça ao Velho Testamento que diz que o adúltero tem que ser apedrejado, que a menina que perde a virgindade antes de casar tem que ser apedrejada, que o homossexual tem que ser morto, que o doente tem que ser tirado do meio da sociedade, que a viúva, ela é rechaçada, ela é humilhada, ela é cidadã de segunda classe, por causa da maldição. Você quer pegar todo o Velho Testamento? Então pega. Sabe o que você faz lá na tua denominação? Eu não estou falando para o nosso irmão. Sempre abranjo para todo mundo que nos assiste. Né? Para o nosso irmão Natinho. Mas se você quer pegar, você que é da Deus e Amor, que está nos assistindo, você que manda lá, você que é da cúpula, eu também fui. Você que é lá da cúpula. Então sabe o que você faz? Faz uma campanha com voto e tudo. Abraão e o sacrifício de Isaac. E manda os irmãos pegarem seus filhos e imolarem na igreja. Casos específicos do Velho Testamento são casos específicos do Velho Testamento. Para os judeus, aconteceram 1, 2 vezes no máximo, não aconteceram mais. Jesus não fez campanha, Paulo não fez campanha, Pedro não fez campanha, e o que é para nós está depois do tetelestai. Tetelestai é o que Jesus clamou na cruz. Está consumado. Está pago a dívida, a tua dívida, a minha dívida, o nosso pecado perdoado, apagado, lavado, purificado pelo sangue de Cristo. O véu do templo se rasgou, terremoto, lua apareceu, escureceu, sol escureceu, foram vistos sepulcros acompanhados das almas, espíritos que saíam pela cidade de Jerusalém. Consegue compreender? Quantos sinais aconteceram para que você entendesse que o Novo Testamento começou através do sangue. O Novo Testamento não começa naquela página branca de Malaquias e Mateus. O Novo Testamento, como diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, e por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Novo Testamento é na cruz, é no tetelestai. Está pago a dívida, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quer ver? Mateus, vamos pegar um dos evangelhos, capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou. 1. A terra tremeu. 2. Fenderam-se as pedras. 3. Abriram-se os sepulcros. 4.
e muitos corpos de santos, quer dizer, seus espíritos, suas almas, como queiram, que dormiam, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos fantasmas. Olhe quantos sinais aconteceram para evidenciar o Novo Testamento. Para a igreja, para os gentios, a salvação chegou para nós. Abba, Pai, o Espírito adotivo, fomos adotados, enxertados na oliveira. Não éramos para ser salvos. Não somos filhos reais, somos filhos por adoção, mas a graça nos alcançou. E as denominações hoje, sabe o que elas fazem? Elas costuram o véu. Elas costuram o véu que Jesus rasgou. Elas pregam o Velho Testamento. Então, o voto é bíblico? É bíblico, mas não é papel. O voto é entre você e Deus. Agora, me desculpa, mas no Novo Testamento, para a igreja, nós não vemos mais a prática do voto, a não ser nessa única vez que Paulo fez um voto para se passar por legalista e ganhar os judeus para Cristo, para o Evangelho. Então, a prática do voto, ela é velho-testamentária. Ela não é para a igreja. Porém, se alguém fizer voto, não erra, não peca. Qual é o problema de você orar e dizer: Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Se o Senhor me abençoar nisso, eu vou entregar toda a minha vida a Ti. Não vejo problema em alguém fazer isso. Agora, não barganhe com Deus. Não pense que Deus vai querer esse joguinho das denominações. Olha, se Deus me der um carro, eu vou colocar R$50 nesse envelope. Isso para Deus não funciona. Ele perdoa a sua ignorância, mas para Deus isso não funciona. Para Deus, o voto que Ele quer é você dizer para Ele: se o Senhor mudar minha vida, me libertar do cigarro, da bebida, do adultério, da pornografia, se o Senhor libertar e purificar os meus lábios que são sujos, se eu sou mau caráter, eu sou corrupto, eu sou mentiroso, eu não tenho vida certa, se o Senhor me tirar dessa lama, eu vou servir ao Senhor com alegria, em santidade para o resto da minha vida. Isso é um voto que Ele quer ouvir. Quer um voto que Ele quer ouvir? Se Deus curar a minha esposa, que está doente, eu vou abrir a minha casa e vou fazer encontros orgânicos aqui, recebendo os irmãos do meu bairro, da minha região, sem dinheiro, sem hierarquia, sem besterol, só o Evangelho, ganhar almas, batizar. Isso é um voto. Você e Deus. Uma oração. Você e Deus. O voto só é válido quando tem frutos. E esses frutos não são dinheiro. Porque o dinheiro vai para quem? Vai para os pobres? A não ser que você diga: Senhor, se o Senhor me abençoar nessa causa que eu tenho para ganhar na justiça, como teve um irmão que me ligou de Joinville, e ele tem uma grande empresa, e essa empresa estava para fechar negócios com Angola. E ele disse: irmão, se fechar negócio com Angola, eu vou ganhar milhões. Aí você diz assim: se Deus me abrir essa porta, eu vou manter missionários no exterior. Aí é bom. Você não vai dar dinheiro para a denominação. Você vai pegar alguém que já está lá, ou que pode ir, lá para o Sri Lanka, Bangladesh, Nepal,
África, Síria, alguém que vai dar a vida pelo evangelho no campo missionário, e você tem dinheiro, então você vai manter eles lá, não com salário. Você vai manter eles com sustento, comida para comer, roupa para vestir e lugar para dormir. Aí sim, meu irmão, é um voto. Ou você diz assim, se eu ganhar esse dinheiro, essa causa que está para sair, eu vou ajudar aquela família lá que está chovendo mais dentro de casa do que fora de casa, que o filho está doente, que a mulher está doente, que o marido abandonou, eu vou ajudar aquela família. Isso é um voto. Nesse sentido, mesmo que não seja uma prática neotestamentária, eu não vejo problema, porque ela vai se encaixar como uma oração, um propósito entre você e Deus. Agora, os votos de papéis sempre tem uma campanha por trás. A vitória, o texto, né? Põe lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sabe nem o que significa. Hoje é o dia da tua vitória. Receba. Levanta a mão. Ai, ai, ai. Não sabe nem o que significa. Essa que é a grande verdade. Porque se você quer saber o que significa, você vai abrir agora a sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 4. Você vai ler os versículos 10, 11 e 12. E depois você vai ler o 13. E então você vai entender que Paulo passava fome, que Paulo passava necessidade, que Paulo ficava abatido. Paulo às vezes tinha o que comer, às vezes não tinha o que comer. Paulo às vezes tinha o que vestir, às vezes não tinha o que vestir. Paulo às vezes tinha abundância e às vezes passava necessidade. Aí ele disse, posso todas essas coisas. Fome, eu posso estar abatido, eu posso padecer necessidade, porque Cristo Jesus me fortalece. Esse é o significado do que ele estava falando. E não o que dizem nas campanhas de prosperidade. No imã de geladeira, no para-choque de caminhão, no porcelanato, no adesivo de carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou arrebentar, você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Vamos ver o que diz o nosso prezado irmão Renatinho Guzmão. Ele diz, obrigado, irmã Carla, por ler minha pergunta. Deixa eu passar isso daqui para a Carla, que daí a Carla lê para nós. Carla, consegue ler aí, Carlos? Para dar continuidade? Ele está te agradecendo. Ó. Consegue ler daí? Tá ruim a letra. Também tá piscando. Muito bem. Colei para você lá, Carla, são meia-noite e 28. Nossa, como passou o tempo, né? Tem bastante gente assistindo e os irmãos aqui Quer do que eu Reino já estão leia? indo dormir. Juninho, Jorge, Jair e Paulo. Pode ler, irmã Carla, e a gente finaliza. Renatinho Guzmão. Ele disse, obrigada, irmã Carla, por ler minha pergunta. Obrigado, irmão A, que estou entendendo, eu acho que escreveu. Vim da Assembleia de Deus, para Deus é Amor, porque eu vi na rádio da Deus é Amor, que na Assembleia de Deus não tinha mais doutrina e na Deus é Amor tinha, mas notei que caí no engano. Ainda bem que tem vocês que Deus tirou desse sistema para alertar os que estão chegando agora. Estou entendendo, irmão Áquio. Obrigado, irmão Áquio.
Vou ter que desligar o computador, que é do meu irmão, e está reclamando. Amanhã pego a explicação pelo YouTube. Deus abençoe vocês e dê muita força para continuar falando a verdade. É Muito bem. isso. Obrigado, Carla. Tá aí, ó, viu? O irmão já pegou. A Assembleia não tem doutrina porque tem divórcio, televisão e política. É o jargão do Davi Miranda. Não. Quem tem doutrina é Deus e amor. A Assembleia não tem. Doutrina, na sua raiz, significa ensino. A única doutrina que nós temos que aprender é a doutrina dos apóstolos. Em Atos 15 foi feita uma reunião para decidir o que ficaria para a igreja do Velho Testamento. Sabe o que ficou? Não comer carne sufocada, guardar-se da fornicação, das comidas sacrificadas a ídolos e ponto final. E pareceu bem ao Espírito Santo. Não queira brigar com o Espírito Santo. Tá? Não é nem Paulo que está falando, não é nem Pedro, não é Davi Miranda, não é ninguém. É o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Não vos impor mais encargo algum. Ou seja, todos os preceitos do Velho Testamento acabaram. Colossenses 2, do 19 ao 23, diz assim: esse tal de não toques, não proves, não manuseies, tudo isso não tem poder para refrear a carne. Não pode isso, não pode aquilo, não pode assistir TV, mas pode internet. Não pode se depilar, agora pode, né? Mas Deus e amor pode se depilar agora. Eu até anunciei esses dias aí, até que enfim liberaram as irmãs se depilar. Quer dizer, sempre vai acontecer isso. Na católica também não podia, agora pode. Na batista não podia, agora pode. Na assembleia antigamente não podia usar manga por aqui, agora pode. Na Deus e Amor também, o Davi Miranda vai morrer. Não existe nenhum grupo que continue no mesmo dogmatismo depois de 50 anos. Todo grupo muda o seu perfil depois de 50 anos. Até menos. Porque o líder envelhece. Aí vem a nora, vem o genro, vem o filho. E ele vai assumir aquela denominação, aquela empresa, aquele grupo, e vai mudar tudo. É que nem eu aqui, né? Eu quero uma igreja ensinando tudo isso daqui. Amanhã ou depois eu caso com a Liliane em janeiro. Aí nós temos uma filhinha, um filhinho. Eu fico velho, eu morro. E o meu filhinho vai começar a pregar aqui no Hangout. Aí vem o meu filhinho e muda tudo. Que isso não seja uma profecia. Quer dizer, as coisas mudam, as gerações mudam, os grupos mudam. Então é evidente que a Deus é Amor em seus costumes, que chamam de doutrina, vão mudar. Porque estão perdendo membros. A última pesquisa recente disse que a Deus é Amor é a denominação que mais perde membros no mundo atualmente. Claro, uma visão retrógrada, uma visão ultrapassada. Não é conservadorismo. Conservadorismo só é conservadorismo se tiver caráter. É o que está escrito em Colossenses 2, do 19 ao 23. Não toques, não proves, mas não tem poder para refrear a carne. A irmã está de saiona e está pecando. Não assiste TV, mas peca na internet, vê porcaria na internet. Não corta o cabelo, mas fala mal de todo mundo, tem inveja de todo mundo. Tem saiona, mas como eu vi muitas vezes, a irmã que revelava todo mundo largou do marido para ficar com outro.
O irmão que revelava todo mundo, que era o pastor Sapatinho de Fogo, largou a irmã para ficar com outro. Um aqui em Curitiba, que era o maior revelador de todos, não podia nada, vivia disciplinando as irmãs porque cortavam o cabelo, porque maquiavam, porque isso, porque aquilo, porque pegou uma irmã no postinho de saúde assistindo televisão, foi lá e disciplinou a irmã, deu não sei quantos dias de banco, você não pode cantar, não pode cear, não pode nada, está tudo proibido, reprimindo as pessoas. Esse cidadão aqui em Curitiba estava dormindo com uma mulher que o esposo dela é caminhoneiro. É caráter. Santidade é caráter. Pronto. É isso. Vamos finalizar? Eu vou pedir ao nosso amado irmão Jair, se ele puder, tiver com o microfone, não sei se ele está, porque já é 00:35. Se ele tiver com o microfone, para ele orar por nós todos. Está sem fone, né? O Paulo, então. Paulo, querido. Ore para que possamos descansar. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Esta é a tua palavra. Espada de penetra e divide até a alma, até as medulas, mas nos ilumina e nos mostra a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Obrigado que estiveram presentes aqui nessa noite, todos que ouviram a tua palavra, que possamos dormir em paz, porque o Senhor é a paz. O Senhor é o único Deus que pode nos dar paz e nos dar o caminho para caminharmos. Abençoe o projeto, irmão Akel, todos os irmãos que estão envolvidos, todos os irmãos que estão participando, que estão com o coração aberto para viver essa verdade, para viver essa vida, para viver a realidade do teu reino. É isso que nós queremos, Senhor. Viver a realidade do teu reino. Viver, praticar, comer da tua palavra, crescer em rios que são Deus, para a glória do nome. Abençoe-nos, cubra-nos com o teu sangue e nos dê a tua paz nessa noite e por todos os outros dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém.